Muito boa tarde. Já passou do meio-dia. Normalmente eu saio um pouco antes, mas hoje eu estava dando aula de teoria musical e era para ser das 10 às 11, mas aí a gente estendeu um pouco. Passei alguns exercícios ali, tarefas até. Depois ficamos trocando uma ideia. Aí eu aproveitei que hoje é um sabadão maravilhoso, tá gostoso demais, para fazer essa caminhada antes do almoço, até para dar um gás, porque eu pretendo gravar algumas faixas de guitarra hoje do nosso álbum, que eu tô travado nisso faz uma semana, mais ou menos, que eu venho treinando os solos ali, porque nunca foi a minha especialidade, né, fazer solo em guitarra, mas agora tem que ser, e eu até confesso que me surpreendi, de certa forma, com o resultado, porque eu não sabia que seria capaz de criar solos tão legais, tão gostosos de ouvir, de executar da forma que ficaram. Praticamente todas as músicas têm solo, acho que tem 2 ou 3 ali que não vai ter, por opção do produtor. Não foi a gente que quis, a ideia inicial, se eu não me engano, todas tinham solo. E aí ele resolveu tirar de algumas para encurtar a música, deixar elas mais comerciais, digamos assim. Cabeça de produtor é um pouco diferente, né? Então a gente contratou ele exatamente para isso, para direcionar a nossa banda da melhor forma possível. E é isso que ele fez, a gente acredita nisso, acredita no potencial tanto dele quanto das nossas músicas, das nossas ideias. Foi um álbum muito da hora de estar trabalhando, né? Não vou falar de ter trabalhado, porque ainda falta bastante para terminar. E a gente em momento algum envolveu pressa nisso, né? Então, por exemplo, são 13 faixas. Eu vou tentar lembrar de todas e sobre o que cada uma fala. E dessas 13 faixas, tem uma, por exemplo, que eu escrevi lá em 2022. É a música mais antiga dessas aí. E foi no mesmo ano que a gente lançou o nosso primeiro álbum, né? Então, logo na sequência ali do lançamento, eu já vim trabalhando em novas ideias. O que eu mais gosto de fazer é criar, é compor. Então é algo que eu nunca deixo de fazer. Sempre pego o violão, invento alguma coisa, sento no piano e vou gravando as ideias. No meu celular tem mais de 250 ideias gravadas ali, que em algum momento ou eu já aproveitei, seja para o primeiro ou o segundo álbum. Da mesma forma que tem várias ideias ali que eu sei que em algum momento vão ser aproveitadas também. Então, vamos lá. Tem a Broken Heart. Acho que é a música mais simples do álbum todo, porque ela acabou ficando sem solo, sem ponte e sem respiro, né? O respiro que a gente fala da música é quando ela tá numa certa intensidade e aí a banda para, fica só voz e violão, ou entra um piano fazendo algum tema, aí a música cai, né? A banda deixa de tocar, porque quando volta ainda maior do que estava, né? Pelo menos sempre é essa a ideia. E normalmente isso acontece antes de entrar no último refrão, que é o ápice da música. Então a Broken Heart, além dela ser a mais simples, é também a mais curta. Ela deve ter ali seus 3 minutos e meio no máximo, não deve passar disso. E essa foi uma das que o produtor mexeu, né? Capou a música, digamos assim. Que ele removeu tanto o solo, que a gente tinha feito, quanto o respiro, que tinha uma parte ali só com voz e violão. Na verdade, nessa música inicial, a primeira vez que a gente montou ela tinha quase 5 minutos. Porque a gente tinha feito uma ponte também, que invertia os acordes ali, mas tinha a mesma duração do solo. Aí a gente achou que era melhor tirar essa ponte
E no que a gente mandou pro produtor, ele achou melhor tirar o solo também. Então ela ficou bem compacta, bem curta, bem direta. É verso, refrão, refrão, acabou. Não tem muita firula não. Apesar de que eu gosto de enfeitar, digamos assim, né, as minhas composições, a gente tem que acatar a ideia do produtor, né? Afinal, pagamos ele para isso. E outra música que ele mexeu também é a Empty Ghosts. Eu esqueci de falar da Broken Heart, né? Sobre o que ela fala. A Broken Heart fala sobre... Ela foi inspirada, na verdade, no filme Gladiador. O primeiro lá do Russell Crowe, de 2000, se eu não me engano. Então ali tem algumas falas, né? Como se fossem dele, do Maximus, do Marco Aurélio e do filho dele lá, que eu esqueci, o Joaquim Fênix. Não lembro o nome dele, que ele é mó cuzão no filme também. Ainda bem que morre, se você não viu o filme. Já estraguei. Mas estragar nada, né? Desde o começo eu acho que todo mundo tá torcendo pra ele morrer. E beleza, então depois vem a Empty Ghosts, que é uma música baseada na história do holandês voador. É uma história que eu acabei conhecendo ali, né, pelos Piratas do Caribe. Tem um episódio do Bob Esponja também, que eles falam da história do holandês voador. E aí eu peguei e li um dos livros, né? Existem vários livros e cada escritor conta essa história do seu jeito. E eu contei do meu jeito nessa música, mas me baseando totalmente na história do holandês voador. Então essa foi mais uma música que o produtor mexeu, porque ela tinha um respiro também ali, que ficava só a voz e violão antes de cair no último refrão, mas ele achou melhor arrancar isso fora. Então eu até criei um solo para ela que antes não tinha. Aí agora ela é verso, refrão, solo e refrão. Então já vai direto do solo para o refrão final, que novamente é o ápice da música. Será que ele mexeu em mais alguma que eu não estou lembrando? Bom, no meio do caminho aí eu tento lembrar. Então depois tem a Fear and Control, uma música baseada na música Master of Puppets do Metallica, onde ele fala, né, sobre isso, o medo e o controle. Ele até cita ali o mestre dos bonecos, porque são eles que controlam, né, a população aí, controlam a gente, se você quiser levar para um lado mais pessoal. Enfim, desde quando a gente nasce, né, a gente vive nesse mundo de medo e controle, onde a população tem medo de quem exerce o controle. E isso, a ideia, né, dessa música surgiu num churrasco que a gente estava fazendo uma vez. E aí eu soltei essa frase e os caras curtiram. Eu falei, mano, eu vou fazer uma música então com isso aí. E deu certo, a música saiu. É uma música bem complexa. Essa música é dropada, né, em ré ali, a corda mais grave da guitarra. Então automaticamente ela ganha mais peso. E ela passa por partes também mais diferentes, digamos assim. É uma música comprida, ela deve ter mais de 5 minutos, 5 minutos e meio mais ou menos. Então a estrutura dela, ela tem uma intro bem grande, que a batera entra num contra ali, é bem interessante. Aí vem verso, pré-refrão, refrão, verso, pré-refrão, refrão. Aí tem uma ponte que não é cantada, é só uma base pesada, vai ser bem da hora pra galera bater cabeça. Aí vem o solo, e depois do solo a gente cai no último refrão, que é o ápice da música. E essa é interessante porque eu mudo a harmonia do último refrão. Normalmente o primeiro e o segundo refrãos, eles são mais pra frente, né? Eu vou crescendo, vou subindo as notas. E no último refrão eu faço o contrário, eu vou caindo, eu vou descendo as notas
mas cantando a mesma melodia em cima, então fica bem interessante, fica bem legal. Essa música tem bastante pedal duplo também, é uma das que mais tem aí no álbum, então com certeza é uma das músicas mais pesadas desse novo álbum. Depois a gente tem a Paralela. Paralela é o nome que eu dei para essa personagem fictícia da música, que foi baseada na personagem holográfica do filme Blade Runner 2049. Na verdade, essa música se baseia mais no romance que existe ali entre o personagem principal, Kay, interpretado pelo Ryan Gosling, e a namorada dele, a Ana de Armas, que interpreta a Joy, que ela não existe de verdade, né? Ela é uma personagem holográfica ali por quem ele se apaixona, só que ela é do tipo mais antigo ali, né? Tem vários tipos de humanoides dentro desse filme, então ele faz um upgrade nela ali, né? Para ela poder sair de dentro da casa dele, e assim ela sente a chuva com ele no telhado, e eu cito tudo isso na música. Essa ficou bem legal, é uma das que eu mais me orgulhei aí da letra final, depois que eu li, quando eu toco ela. E é uma música bem interessante também, porque tem um solo marcante, ele vai pegar bastante aí, e tem um coro, né? Tem um coral ali que fica repetindo várias vezes a mesma melodia. Isso vai ajudar ela a entrar dentro da cabeça dos ouvintes, das pessoas que vão fazer uma conexão, com certeza. Até por isso, né, que eu peguei esse ponto para fazer as novas letras, para gerar uma conexão a mais entre o ouvinte e a música. No nosso primeiro álbum é muito legal a história, ele é um álbum conceitual, onde todas as músicas se conectam, né? Elas se encaixam entre si, e na última música só que eu revelo a ordem da história, o que realmente aconteceu. Não que cada música não tenha, né, sua própria história, claro, você não precisa ouvir o álbum inteiro sempre. Cada música ali tem bastante história para contar, bastante sentimento envolvido, já faz uma... como é que eu posso falar? Bom, cada música se vira sozinha, só que todas são parte de uma coisa maior, que é o álbum completo. A última música, On the Earth, eu cito frases de todas as músicas que tocaram anteriormente, então ela não tem uma letra própria. A letra delas são letras das outras músicas, são pedaços, né, das letras das outras músicas. E nesse novo álbum, meio que acabou surgindo automaticamente ali uma ou duas músicas que eu me baseei em filmes, e eu falei, pô, então por que não seguir essa pegada? Então, dessas 13 músicas novas, se eu não me engano, pelo menos 10 são inspiradas em filmes ou músicas, né? No caso dessa que eu acabei de falar do Metallica, que é a Fear and Control, baseada na música Master of Puppets. Então, continuando aí, ó, depois da Paralela, a gente pode pegar a The Promise. The Promise é uma música muito interessante também, e foi inspirada no filme Reign of Fire, que os atores principais ali são o Christian Bale e o Matthew McConaughey. Nossa, filmaço. Eu gosto, né? Gosto muito de filmes de viagens, assim. Esse ainda, que fala sobre dragões, é um filme meio, não vou falar antigo, né? Que já veio depois dos anos 2000, mas os efeitos que fizeram nele foram bem caprichados, né? Que tanto que nos dias de hoje você não fala que, pô, efeito paia. Não, é legal. Então, se você não conhece o filme, acho que é Reino de Fogo mesmo, em português, pode assistir, que é muito bom, cara. E essa, eu acho que é a letra que eu mais me orgulho de ter feito, de todas essas novas, porque, velho, ficou sensacional como eu consegui conectar a história da música com o filme. Na música tem as crianças que tem no filme também. Pô, ficou massa demais. E essa é uma das músicas mais complexas do álbum. Ela deve ter quase 6 minutos ali.
E é da hora que ela começa só com violão. Violão, pelo menos na demo, era violão, piano e voz. Agora eu não sei se o produtor vai colocar um piano ou não, se vai preferir deixar só o violão. Mas é da hora por causa disso. Ela começa bem devagarzinho. É a mais tranquila, se eu não me engano, que começa do álbum. Só que ela termina numa porrada, velho. Nossa senhora. É muito louco. O final dela, que é o ápice, que tá tudo lá pra cima. É pedal duplo, é coral. Várias faixas de vozes se entrelaçando. É muito louco. E fora que ela passa por uma ponte cantada também. Que, puta, é uma das melhores pontes que eu já fiz até hoje, com certeza. Se não a melhor. Então tá aí uma música que eu me orgulho bastante de ter feito. E não vai ser um dos carros-chefes do álbum, eu sei que não. Mas eu acredito nela e tô ligado que vai ter fã aí que prefere ela até do que os singles mesmo que a gente vai acabar lançando. Beleza, então aí depois dessa vamos pegar Light Years Away. A música Light Years Away, na demo ela se chamava Miles Away, que tem uma parte lá que eu cantava algo parecido com isso e eu coloquei esse nome nela. E só que aí eu fiz ela inspirada na história do Superman. Não exatamente de algum filme, não exatamente de alguma série, desenho, quadrinho, sim, na história dele. Então é até legal porque no começo ali ele ainda não sabe voar, né? Então ele fala que ele queria saber voar. O solo dessa música é fenomenal, acho que é o melhor solo que eu escrevi. E é um solo bem longo também, é um solo que dura mais de 1 minuto e 10, só o solo. Que na minha percepção da música é exatamente essa hora, durante esse tempo que ele aprende a voar. Então no último refrão da música, que é o ápice, aí sim ele sabe voar e tá cantando entre as estrelas. É muito louco, esse som era uma balada, né? É uma balada. Era uma das músicas que provavelmente ia ficar de fora do álbum. Mas até o Caserta me encorajou, ele falou: porra, mano, se você bota fé nessa música, por que você vai deixar ela de fora? Eu falei: velho, porque todas as músicas são boas, né? E é até difícil falar que trata as músicas como filho, porque se fosse assim eu já ia ter mais de 20, 30 filhos aí. Mas dá aquela dó, né? De ter uma parada que você fez ali, você vai falar: nossa, vai ficar de fora mesmo. Só que estamos gravando todas aí, vamos fazer de tudo para que nenhuma fique de fora. Então por isso que eu sempre falo que são 13 músicas e espero que as 13 sejam lançadas. Até porque não 14, 15, uma versão ali só de voz e violão, uma outra com só de voz e piano. Tem gente que prefere e com certeza a gente vai acabar atraindo um público diferente que não conhecia a banda, pode conhecer por essas músicas. E falando nisso, provavelmente eu vou deixar alguma de fora, porque o vídeo já tá grande e eu nem lembro mais das outras que eu falei. Mas então vamos para mais uma que não tem inspiração em filme ou música, que se chama Without a Name. É exatamente essa música, a primeira que a gente fez depois do primeiro álbum, lá em 2022. E ela passou por vários formatos até chegar nesse que a gente gravou. E quando eu estava escrevendo a letra dela, foi uma fase bem recente, inclusive, onde a mãe do Caserta perdeu a cachorrinha deles. E ele estava bem sentimental em relação a isso e me pediu para fazer uma música falando sobre, não necessariamente sobre isso, né? E eu sempre quis fazer uma música baseada em cachorro. Acho muito louco como a vida deles funciona, o comportamento deles. Eu sempre tive cachorro, desde quando me conheço por gente. Agora mesmo eu tenho 4, né? 3 Dobermans, um Labrador. E então eu quis fazer uma música inspirada na vida dos cachorros. Acho que ficou bem legal a letra também. Não esperava que ia ficar assim, eu achei que ela ficaria bem mais simples até quando eu comecei a escrever. Mas aí conforme fui desenvolvendo ali,
acredito que criei uma conexão bem interessante e vai ficar bem legal também. Pô, tem a Darkest Days, né? A Darkest Days é um dos carros-chefes do álbum. Provavelmente o álbum vai ter esse nome, até a gente ainda não discutiu sobre isso. E ela já não fala sobre algo específico, assim, é até difícil de falar, porque o foco central dela são as fênix, né? A questão ali de você morrer e nascer de novo, renascer das cinzas ainda mais forte. Todo mundo passa por dias sombrios para virar uma fênix no dia seguinte, voltando com mais força ainda, mais gana, mais garra. Então é meio que isso. Já aconteceu na minha vida, né? Eu gosto da fênix, tenho uma tatuada aqui, porque eu praticamente não nasci morto, né? Muito pesado. Mas eu tive meningite aguda quando eu tinha menos de um ano, com meus 9, 10 meses de idade. Então fui para o hospital, fiz uma cirurgia de risco, fiquei internado na UTI e graças a Deus não tenho sequela nenhuma, acredito que não. E então isso me conecta com a questão da fênix, né? Porque, bem dizer, não vou falar que era para eu estar morto, né? Se essa fosse a vontade de Deus, eu estaria. Mas logo no começo da minha vida eu já tive essa grande batalha, que eu até cito na música, e onde eu venci. Então eu posso dizer que eu renasci para continuar nesse mundo ainda mais forte. E até seguindo esse conceito, eu vou passar para a música Face Every Day, onde aí sim eu falo, é bem introspectiva, né? Eu coloco palavras ali, inclusive falo sobre essa cirurgia, sobre os furos na minha cabeça, as cicatrizes na minha testa. Falo sobre a perda do meu pai, quando eu cheguei no hospital e vi ele, né, em cima da maca, sem equipamentos ao lado. Enfim, essa é a música, com certeza, de todas as que eu já fiz, a mais introspectiva, que é a que tem mais da minha história, da minha vida dentro dela. Vai ficar bem legal, até porque é uma balada forte, uma balada com distorção, com batera pegada, é muito louca. E também era uma que ia ficar de fora do álbum, mas aí a gente ganhou essa oportunidade de novo aí de estar gravando e lançando todas as músicas. Então a gente caprichou, fez o nosso melhor em todas elas, porque sabe que todas têm potencial. Então aí depois a gente tem também a Song to Kill. A Song to Kill eu me baseei ali um pouquinho, né, no filme Se Beber Não Case, que é Hangover, né? O título do Brasil, que é muito podre, todo mundo sabe disso. Só que eu falo até da Hangover. Eu falo, é Song to Kill, né? É Sing My Song to Kill the Hangover You Feel. Então cante a minha música para matar a ressaca que você está sentindo. E eu falo ali de chamar os amigos para dar um rolê, de entortar o caneco, se arrepender no outro dia, de perder o rumo de casa. É uma música bem divertida, bem construída também. Apesar de ter bastante repetição na tocabilidade, assim, né? A guitarra faz várias coisas iguais, algumas vezes. Algumas é foda, né? Só que às vezes tem o solo em cima, às vezes é a voz que vai em cima, às vezes a melodia muda. É uma música que vai ficar bem legal também. Aí tem a música inspirada no filme Looper, aquele filme com o Joseph Gordon-Levitt e o Bruce Willis. Pô, e tem também a... Nossa, deu branco agora o nome dela. Aquela atriz casada com o John Krasinski, Emily Blunt. Ela também tá nesse filme. É um filme muito louco. Eu esqueci do nome da música agora. Não vou lembrar. É a música mais rápida do álbum. Ela tem... eu tinha falado que era Broken Heart.
Ah não, mas essa não é a mais rápida do álbum, exatamente porque a gente entra num loop no final dela, e aí vai tocando, só baixo, bateria, guitarra ali por mais de 1 minuto. Então por isso que essa música acabou ficando um pouco maior. Não, eu preciso lembrar do nome dela. Puta merda, não vou lembrar o nome. Bom, vou pular, talvez eu lembre o nome dela depois. Se não lembrar também, fazer o quê? Pelo menos eu lembrei dela, né? E falei sobre o que ela é, como ela é. Então ela é uma música bem rápida, ela não tem um segundo verso, por exemplo. Ela é verso, pré-refrão, refrão, ponte, refrão e final. Aí faz esse loop muito louco no final. Até por isso que eu peguei, né, o loop que a gente faz na música para inspirar no filme Looper. Tem uma conexão aí. Aí tem a música também Live to Win. Essa provavelmente vai ser um dos destaques do álbum. Essa é balada mesmo, nem tem guitarra com distorção, com exceção do solo, né? Todo o solo, acredito eu, né, no estilo de música que a gente faz, tem que ter distorção. Então o violão vai ficar bem na cara dessa música. E a letra dela, a conexão que eu fiz com o filme Interstellar, fale como preferir, ficou animal, cara. Ficou muito louco. Eu já mostrei ela pro meu cunhado, inclusive ele se arrepiou inteiro, porque é um filme que ele gosta. E eu sei que muita gente gosta desse filme. Então provavelmente muita gente vai se conectar com essa música. Eu pretendo não fazer um clipe usando imagens do filme, até porque não pode, né? Eu posso ser processado por isso. Mas eu quero criar algo que quem estiver assistindo vai saber que eu estou falando do filme, para criar ainda mais essa conexão. Eu acredito até no poder desse tipo de conexão, de que a pessoa vai ouvir a música, vai gostar da música e aí vai assistir o filme. Então, de certa forma, eu estou fazendo uma propaganda 10 anos atrasada aqui para ele, 10, 11 anos, não sei. Mas vai ter gente, sim, que nunca viu o filme e vai ver por causa da música. Assim como a maioria das pessoas que conhecem e gostam do filme e conhecem a nossa banda vão querer ouvir a música por causa do filme. Por mais que não queiram ouvir as outras músicas ali do álbum, elas vão fazer essa relação. E aí quando ouvir, vai arrepiar. Vai, porque a letra é fenomenal. Fenomenal. Inclusive ali na ponte eu uso... Não vou falar que eu uso o tema do filme, né? Porque seria cópia, até porque o tema do filme é 3x4 e minha música é em 4x4, não encaixaria ali. Mas eu uso uma nota pedal, é uma nota que fica se repetindo ali durante essa parte, que claramente vai remeter à ideia da trilha do filme, tá? Pelo amor de Deus, não tem nada copiado. Tanto que quando eu construí essa música eu nem sabia que ela seria para esse filme. Aí quando eu estava fazendo a letra eu falei, opa, tem uma conexão aqui. E eu uso até frases, né, não completas do filme, mas falo ali do plano A, do plano B. Enfim, vai ser uma musicaça muito louca. E tem a The Power. A The Power é uma música, é uma balada pesadíssima. Acho que é a balada mais pesada do álbum. E essa foi inspirada no filme Mr. Nobody, com o Jared Leto. Acho que é 2006 esse filme. Ou eu tô viajando, é 2009. Ah, por aí, mas é antes de 2010. É um filme muito complexo, é difícil de entender. Eu já assisti esse filme umas 10 vezes, né? Até por isso você vai criando uma afinidade ali com o filme. E o interessante é que cada vez que você assiste o filme, você acha uma coisinha ali que você não tinha entendido antes. É cabuloso. Tanto que, se eu não me engano, eles demoraram 8 anos para gravar o filme. Tem várias fases do Jared Leto ali, desde mais novo, cabelinho tal, até mais velho, barbudo, enfim. É um filmaço, acho que a música ficou muito boa também, principalmente usando essa relação, né? E é isso aí, o vídeo tá grande pra caralho, já quase meia hora.
acho que eu não esqueci de nenhuma música. Se eu tiver esquecido, também vai saber quando eu vou ver esse vídeo aqui de novo, para lembrar disso e perceber que esqueci da música. Então, se você gosta tanto assim de mim, que tá com paciência vendo esse vídeo, quiser voltar ele aí e contar sobre quantas músicas eu falei, você já vai saber se eu esqueci de alguma ou não, porque são 13. Então eu deveria ter falado de todas elas. Mas se não falei também, paciência, beleza? Até a próxima.